fui a primeira a perceber que algo mais estava morando conosco. Tudo começou com pequenos sinais. Eu deixava alguma coisa em um lugar e quando voltava mais tarde, encontrava o mesmo objeto em outro local completamente diferente. Se deixasse um saco de batatas fritas pela metade, 2 horas depois, ele estaria 1/4 a menos. Minha primeira suposição foi de que eu estava me tornando uma pessoa esquecida ou era apenas minha colega de quarto, Sarah. Eu não sabia o motivo dela mudar minhas coisas ou comer alimentos que normalmente dizia odiar, mas essa era a única explicação racional sobre o que estava acontecendo. E por não passarem de coisas banais, acabei não comentando com ninguém sobre essas estranhezas. Enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo em nossa casa, o pai de Sarah ficou doente e ela teve que voltar para junto de sua família por 2 semanas. Então, como você deve imaginar, durante esse tempo, ninguém deveria estar naquele apartamento além de mim. Porém, mesmo assim, as coisas continuaram acontecendo cada vez mais. Quando Sarah voltou, depois que me contou sobre como sua família estava lidando com tudo o que estava acontecendo, abordei o assunto de todas as coisas estranhas que percebi em nossa casa, mesmo esperando que ela fosse rir da minha cara. Mas não foi isso que aconteceu. Sarah disse que não tinha percebido esses acontecimentos há tanto tempo, mas havia começado a notar que algumas de suas coisas também estavam sendo movidas ou até mesmo sumindo nos poucos dias antes dela sair da cidade. Ela riu quando se perguntou em voz alta se nossa casa era mal assombrada, e quando sugeri que arrumássemos uma câmera para gravar o que estava acontecendo, ela concordou como qualquer fã do inexplicável toparia, sem pensar mais que uma única vez. Nas 3 semanas seguintes, algumas coisas ficaram claras. Primeiro, que algo estava mexendo com a câmera que compramos, e a segunda era de que a situação estava ficando pior. Com o tempo, comecei a sentir estar sendo observada. Não de uma forma paranoica, parecia ser uma coisa muito específica e pessoal, como se alguém que eu não pudesse ver estivesse a poucos metros de distância, silenciosamente olhando para mim. E isso inicialmente acontecia quando eu estava na sala de estar, mas nos dias seguintes comecei a sentir isso na cozinha, no meu quarto, no banheiro ou onde quer que eu estivesse dentro de casa. No começo eu procurava alguém ou uma câmera escondida que explicasse a sensação. Já havíamos trocado as fechaduras e o código do alarme, mas não ajudou em nada. Então, quando percebi que não ia encontrar uma solução, tentei dizer a mim mesma que tudo estava na minha cabeça. Durante esse período em que tentei me convencer de que não era real, Sarah estava fazendo o oposto. Ela queria que a casa fosse assombrada. Inicialmente até brincou sobre isso, mas quanto mais preocupada eu ficava, mais Sarah parecia gostar da ideia de que talvez houvesse algum espírito à espreita, talvez até cuidando de nós como um anjo da guarda. E por esse motivo, parei de compartilhar com ela meu desespero de estar presenciando tantos momentos estranhos. Numa noite, decidimos fazer um churrasco em nosso quintal. Tudo estava ocorrendo bem, até o momento em que ouvi um grito de desespero vindo de dentro de casa. Corri e vi Sarah caída no chão. Ela não estava olhando para mim. No começo achei que não estivesse olhando em nenhuma direção em particular, mas depois percebi que ela estava olhando fixamente para frente, com uma expressão aterrorizada. Segundos depois, Sarah me notou. Seus olhos se arregalaram e ela começou a balançar a cabeça, enquanto gritava para que eu não chegasse mais perto. Só depois de perguntar várias vezes o motivo pelo qual eu não poderia fazer isso, ela respondeu, com seu rosto ficando cada vez mais pálido. Eu tava levando os talheres. Ela gesticulou para onde os havia deixado cair. E eu bati em alguma coisa.
Seus olhos voltaram para o que parecia um espaço vazio em sua frente. Não havia nada lá, nada que eu pudesse ver. Recuei alguns passos, mas estava com medo do que poderia acontecer se ocorresse ou algo assim, e acabei caindo no chão. Meu coração acelerou instantaneamente enquanto ouvia cada palavra que saía de sua boca, mas mostrei tranquilidade e comecei a instruir Sarah a sair sozinha da sala, caminhando até a parede e seguindo em minha direção. Enquanto isso, peguei as chaves do carro e meu celular. Então, depois de segundos de desespero e medo do que pudesse acontecer ali dentro, corremos para fora da casa e fomos para o meu carro, saindo em disparada da garagem. Eu não parei sequer uma vez até que chegássemos em um hotel do outro lado da cidade. Fizemos o check-in e sentamos assustadas em nosso quarto, conversando sobre o que poderia ter sido e o que deveríamos fazer. Sarah disse que o que tinha encostado parecia ser grande e pesado, como uma pessoa, mas que sua estatura aparentava ser baixa, visto que só sentira o impacto até a altura do seu estômago, embora tivesse imediatamente dado um passo para trás quando percebeu que não podia ver nada à sua frente. Mesmo desesperada, falei a Sarah que acreditava nela e que precisávamos pensar em sairmos daquela casa. Afinal, eu já estava meio decidida que nunca mais voltaria lá, a não ser que fosse para arrumar minhas coisas, e imaginei que Sarah pensasse da mesma forma. Porém, na manhã seguinte, ela estava falando sobre como não poderíamos simplesmente sair no meio do nosso contrato, ainda mais sem outro lugar para morar. E foi aí que acabamos discutindo. Falei que pensar dessa forma era uma burrice sem igual e que poderíamos alugar um lugar temporariamente até que tudo ficasse bem, porque não tinha condições de ficarmos juntas com alguma coisa que não podíamos ver ou entender. Isso deixou Sarah com raiva, ao ponto de me falar que o que quer que fosse aquilo não tinha feito nada para nos machucar, além de comer um pouco de nossa comida e mover as coisas do lugar. Talvez fosse o fantasma de alguma criança solitária ou algo assim, e não era motivo para sair desesperada sem rumo. Então, concordei com ela, mas jurei que passaria todo o meu tempo livre procurando uma nova casa para a gente. No final daquela primeira semana, minha esperança de encontrar uma nova casa começou a desaparecer. Afinal, nosso endereço era perfeito por vários motivos, incluindo estar em um bom bairro e perto de nossos empregos. Encontrar algo assim na mesma faixa de preço não seria fácil, e estava ficando mais claro a cada dia que Sarah não estava tão interessada em se mudar, o que me frustrou, mas tentei dizer a mim mesma que talvez eu estivesse exagerando, visto que nada mais tinha acontecido desde que voltamos na sexta-feira passada, pelo menos até onde eu sabia. Na noite seguinte, enquanto estávamos sentadas assistindo TV, decidi perguntar a Sarah sobre o assunto. Ainda assistindo TV, ela balançou a cabeça, dizendo que nada de ruim tinha acontecido nas outras noites, mas eu a conhecia, e aquele jeito que ela disse não era verdade. Sarah olhou para mim brevemente, antes de desviar o olhar e falar que, na verdade, tinham acontecido algumas coisas nas outras noites, porém não era nada de ruim. Na verdade, se parecia mais como algo afetuoso, mas por saber que eu iria surtar, não havia me contado o que estava acontecendo. Ouvindo isso, agarrei seu braço e perguntei o que tinha acontecido. Sarah se virou para encontrar meus olhos. Sua expressão se tornou brava e ela então disse: "Toda noite ele segura minha mão, como uma criança carinhosa faria." Em choque, eu apenas olhei para minha amiga sem ter o que dizer. Ela deu de ombros e continuou dizendo: "Aconteceu apenas algumas vezes. A primeira vez me assustou, ou pelo menos eu acho que foi isso. Você estava no trabalho e eu quase saí e te liguei. Mas então, percebi que não era motivo para ficar assustada." Ainda tremendo de medo, me levantei enquanto gritava com Sarah
perguntando se ela estava ficando louca e que era burra por romantizar um caso sobrenatural como aquele que estávamos vivendo. Então, absolutamente do nada, instantaneamente, senti uma pressão enorme no meu peito e fui empurrada pelo chão até bater a cabeça no suporte da TV. Fiquei atordoada por um momento e, quando me recompus o suficiente, implorei para Sarah vir embora comigo. Mas ela disse que eles nunca deixariam sair dali e que eu devia me apressar em correr o mais rápido possível antes que decidissem que meu destino fosse o mesmo. Acho que sussurrei que estava arrependida. Talvez eu tenha mentido que levaria ajuda para ela. Tudo que sei é que saí correndo noite adentro e nunca mais voltei. Isso foi há 2 anos. Não tenho notícias de Sarah desde aquela noite e fiz questão de não a procurar. Em parte por culpa, em parte por medo, mas principalmente por não querer ser contagiada por qualquer coisa maligna como aconteceu com ela. Por um tempo, parecia estar dando tudo certo. Me mudei para outro estado e comecei uma nova vida. Mas acordei ontem à noite com a pele fria e suada em meio à escuridão do meu quarto. Isso não era estranho, afinal tenho pesadelos terríveis com frequência e não durmo bem na maioria das noites. Mas ainda assim, era diferente de alguma forma. A escuridão do quarto parecia mais pesada. E quando percebi, vi que a mão que eu tinha acabado de colocar fora da cama não se mexeu quando tentei trocar de posição. Algo estava me segurando. Os dedos esponjosos de algo estavam entrelaçados firmemente com os meus, e um arrepio insuportável tomou conta de todo o meu corpo. Até a próxima. Obrigado.